Construção e Decoração está de volta. Inspiração, informação e transformação a cada programa. No episódio de hoje, a engenheira civil Luana Schneider traz um tema bastante em alta na construção civil: casa confortável e sustentável, o que realmente faz a diferença. Você vai descobrir como conforto e sustentabilidade caminham juntos, envolvendo uma combinação que envolve planejamento inteligente, escolhas conscientes e benefícios que vão muito além das paredes da casa. Luana vai mostrar por que pensar em sustentabilidade desde o início da obra é essencial, mas também como espaços já construídos podem ser adaptados para se tornarem mais eficientes e acolhedores. E aquela dúvida que muita gente tem: optar por soluções sustentáveis encarece a obra? É gasto ou investimento? A resposta pode surpreender. Prepare-se para mergulhar em ideias práticas, inspiradoras e transformadoras que vão mudar a sua forma de enxergar a sua casa e o impacto dela no mundo. Bem-vinda, Luana Schneider. É um prazer tê-la em nosso programa aqui no estúdio para compartilhar conhecimentos acerca da engenharia civil. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Luana, o nosso tema de hoje é casa confortável, casa sustentável, o que realmente importa. Antes da gente falar dos pormenores dessa temática, eu gostaria que você começasse falando, afinal, o que é uma casa sustentável? Muito bem, então, muitas pessoas acreditam, quando pensam, em casa confortável e sustentável, que é uma casa mais cara, que tem muitas tecnologias diferentes, soluções mirabolantes, Mas, na verdade, esse conceito ele é muito mais básico, mas, ao mesmo tempo, negligenciado muitas vezes. Porque quando a gente fala de conforto e sustentabilidade, não necessariamente a gente está falando de tecnologias. E nem, muito menos, de tamanho de casa, Enfim, o conforto e a sustentabilidade, elas são uma série de decisões que a gente toma antes mesmo da construção começar. Então, antes da gente falar sobre soluções, eu acho importante a gente tratar do conceito, do que é a sustentabilidade de fato. A sustentabilidade, ela é um equilíbrio entre três coisas. A primeira é qualidade de vida de quem está morando ali e das pessoas ao redor também, porque também influencia. O impacto que essa construção tem no meio ambiente e o custo. E a gente não está falando só de custo de construir, mas sim também de manter essa casa ao longo do tempo. Não adianta ter uma casa que é ecológica, mas que ao mesmo tempo é desconfortável, ou até mesmo uma casa que é confortável, mas que custa muito para manter. Então, onde que o conforto está inserido dentro disso tudo? Quando eu comentei dos 3 pilares da sustentabilidade, o conforto entra justamente na qualidade de vida. E é justamente sobre você se sentir bem dentro do ambiente que você está inserido. E isso a gente fala fisicamente, Então, sem poder usufruir desse espaço sem sentir tanto calor ou tanto frio. Mentalmente também, com os ambientes serem agradáveis. E até mesmo no dia a dia, quando a gente tem uma casa que é funcional para o dia a dia da pessoa que está ali. No fim, o conforto e a sustentabilidade, elas não são coisas separadas. O conforto está inserido dentro da sustentabilidade. Então, uma casa só é realmente sustentável se ela for confortável para quem vive ali. E quando isso não acontece, a acaba pedindo compensações. Então, ou você precisa colocar um ar-condicionado, para conseguir viver, porque a casa é muito calor. Ou você precisa colocar mais luz artificial para usar aquele espaço durante o dia, porque é muito escuro. Então, são problemas que vão surgindo dentro dessa casa quando a gente não presta atenção nesses pontos antes de construir ela. E aí que entra justamente as decisões de projeto. Porque o conforto e a sustentabilidade, elas não acontecem por acaso. A gente insere elas com base numa sequência de estudos e com base nesses estudos a gente toma decisões específicas para que a casa fique funcional e confortável ao longo do dia, do dia a dia daquela pessoa. E aí, quando a gente entende, que a sustentabilidade ela vem dessas decisões, entra a pergunta de como que
isso funciona na prática, né? O que eu tenho que levar em consideração para ter uma casa desse estilo? E aí a gente entra em alguns pilares essenciais. O mais importante de todos é o clima. Tudo depende do clima. A partir dele que as decisões são tomadas. Então, o clima que, por exemplo, a gente tem no Rio Grande do Sul é diferente do clima daqui, que é diferente do clima do norte do Brasil, enfim, né? Então, cada clima pede soluções específicas para a construção. E aí, o lugar que essa construção está inserida, ela diz praticamente tudo que a gente precisa pensar para que ela seja confortável e sustentável. Então, por exemplo, né, em lugares frios, como o Rio Grande do Sul, nesses locais, a gente precisa levar muito mais em conta a questão do sol do inverno. O sol do inverno, ele vem um pouquinho mais caído do que no sol do verão. Então, nos lugares frios, a gente precisa aproveitar o máximo possível o sol do inverno. Já em lugares quentes, como no norte, a gente precisa proteger totalmente o sol, né? Não dá para fazer uma casa que é aberta para o sol, porque senão vai ficar muito quente. E em lugares que chove muito também, já entram questões que a gente precisa prestar muito mais atenção, como a drenagem do terreno, impermeabilização da casa, né? Então já entram outros fatores que são importantes de serem analisados. E em climas secos, por exemplo, também, a construção ela já precisa ser pensada para se tornar uma fortaleza, porque o lado de fora tem um clima complicado de lidar. Então essa casa precisa criar um microclima dentro dela, para que seja uma casa confortável. Então, o clima diz tudo. O clima é o que define tudo que a gente precisa fazer nessa casa. E aí, a partir desse clima, que a gente toma as decisões de projeto, né? Então, a gente entendeu como que funciona o clima. A partir dele, começa a definição da orientação da casa, no terreno, né? Então, a gente tem o terreno definido, a casa é orientada nesse terreno com base no clima. O sol, ele não se comporta igual em todos os lugares. E isso até é uma curiosidade. Às vezes as pessoas nunca imaginaram que isso realmente acontece. E isso muda completamente como a casa funciona. Aqui na cidade, por exemplo, a gente tem verões quentes, na verdade, né? E os invernos são mais frios. Então, no verão, a casa precisa ser totalmente protegida do sol, porque, né, vai ficar muito calor. Enquanto no inverno, precisa aproveitar o sol do inverno para conseguir esquentar um pouquinho essa casa, né, nos dias frios. Então, esse conceito, ele é tão importante que já existem várias ferramentas para simular esse sol, né, como que o sol se comporta dentro de um terreno. E eu trouxe aqui uma ferramenta para mostrar que ela é bem visual. Claro, existem ferramentas já, né, nos softwares que os arquitetos já utilizam, enfim, mas eu acho que é uma ferramenta bem interessante para mostrar um pouquinho, dar um pouquinho de noção de como é que funciona esse comportamento do sol nos lugares, né? Então, esse daqui é um equipamento que se chama Heliodon. Então, esse daqui, ele é um equipamento chamado Heliodon, que ele simula a trajetória do sol aqui com base na latitude da cidade. Então, a gente pode simular para qualquer lugar do planeta como que o sol se comporta no lugar. Eu vou colocar aqui para o caso de Marechal, né? O Marechal, ele fica na latitude de mais ou menos 24 graus no hemisfério norte. Então, deixa eu posicionar aqui. Ela vai ficar mais ou menos aqui. E aí, aqui em cima, a gente tem os meses do ano. Onde o sol está posicionado agora é o período do verão, né? Que é o de dezembro, janeiro, fevereiro, que são os meses mais quentes. E aqui, que é o outro extremo, a gente tem o inverno. Então, olha como que o sol muda de posição com base no mês que a gente está inserido, né? No mês que a gente está do ano. Então, por exemplo, no verão, a gente tem o sol com uma trajetória mais por cima da casinha, né? Ela tá aqui, vamos supor que aqui a gente tem uma construção, né? O sol, ele passa bem por cima dessa casinha. Então, e esse sol aqui é o sol mais quente do ano, se for ver, né? Então, essa casa precisa estar super bem protegida, pro caso de Marechal, desse sol aqui, que é o sol mais quente, principalmente no lado do sol da tarde, porque é o sol que a gente mais sofre, né? É o sol mais quente que tem
durante esses dias de verão. Então aqui a gente tem a posição no inverno, que é uns meses mais frios. E é justamente os meses que a gente tem que aproveitar mais o sol nas construções. Então perceba que ele vem bem mais baixinho, bem mais inclinado em relação à casinha do que no verão. Então é esse sol aqui que precisa ser aproveitado. E essas informações de verão e inverno, né, com base na posição do sol, já traz alguns indícios para a gente de como a construção precisa ser feita. Então, nesse caso, o ideal é fazer a construção mais alongada na direção leste-oeste, porque ela vai ficar mais comprida nessa direção, e aí aqui desse lado, que é o lado norte, que é exatamente onde esse sol está posicionado, né, é onde o ideal seria fazer as aberturas, as janelas, as portas, que é justamente onde a gente vai aproveitar esse sol. Junto com esse sol que a gente analisa, tem a ventilação. E aqui na nossa região, por exemplo, a ventilação ela é bem-vinda o ano todo. E ela vem geralmente da direção nordeste. E isso já direciona a gente a posicionar as aberturas em um determinado lugar da casa e o tipo de janela que tem que ser usado. Então, no fim, tudo está conectado, né? O sol, o vento, o clima no geral, todos esses pontos dizem pra gente como a casa deve funcionar. Então, o clima dá essas direções. E aí o projeto transforma essas decisões em soluções que fazem com que ela fique mais confortável e sustentável durante o dia a dia. Construção e decoração volta em alguns segundos. Divida as suas ideias com a Coresul Tintas. Milhares de cores, infinitas possibilidades para o seu projeto. Qualidade, inovação e sustentabilidade em cada dimão. Luana, quando a gente pensa em tantos detalhes, né? Você falou a ventilação, a posição do sol, então você vai pensar justamente aonde você vai colocar as janelas, são muitos detalhes. Às vezes você pensa mais tanto detalhe e qualidade de vida, isso encarece. Então, assim, eu sei que tem pessoas que quando a gente fala assim, casas sustentáveis, já automaticamente já penso que são casas mais caras, né? Que você vai ter que fazer um investimento elevado para que de fato ela seja sustentável. Isso é fato, é fake ou é um preconceito? Como é que é isso? Explica pra gente. Então, quando a gente analisa um projeto desde o começo, o projeto já começa com essa análise, desde o princípio. A gente pode até inserir ela antes de escolher o terreno. E aí, quando essas decisões são inseridas desde o começo, é um processo natural. Posicionar, por exemplo, uma janela em um lugar específico, isso não necessariamente encarece, né? Essas questões de clima, de sol, vento, enfim, são decisões que só vão impactar no layout da casa ali, né? Onde vai ficar a janela, a porta, enfim. Então, essas decisões em si não encarecem em nada, né? Um projeto. É só mesmo decisões que são pensadas desde antes, desde cedo. Porque quando a construção já é feita, não tem muito o que a gente fazer em relação a isso, né? Já tá pronta essa parte, então aí sim que começa a reforma e tudo mais, aí começa a encarecer um pouco, né? Mas a análise de sustentabilidade no geral, ela não encarece, porque não necessariamente ela implica em tecnologias caras, né? Como, vou instalar um piso aquecido, uma cobertura diferente, né? Um telhado diferente, uma janela especial, né? Não necessariamente tem a ver com isso. Claro que pode ter, né? Esses pontos depende muito da realidade do cliente, mas no geral não encarece. Porque esses pontos mais básicos são muito mais simples de serem trabalhados desde o começo de uma obra. A questão do investimento e do encarecimento, no caso todo, vai depender do tipo de material que o cliente escolher. Por exemplo, a gente vê hoje que a energia, a questão da eficiência energética está muito em alta, então, mas também já tem aquela coisa que diz que compensa você investir nos painéis e tudo mais. Enfim, são muitos materiais. Eu quero um aquecimento, eu quero um piso térmico, eu quero, sabe? São N materiais. Aí sim, isso vai depender, claro, dependendo do tipo de material que você escolher, vai encarecer um pouquinho mais.
Isso, porque também depende muito do clima, né? Que nem eu comentei. Tem climas que às vezes vão pedir alguma coisa além do que o sol e o vento têm a oferecer, né? O clima no geral. Porque, né, se a gente pensar num local que faz muito frio, por exemplo, né? Que neva, o sol não vai dar conta de aquecer essa casa. Então a gente precisa partir para outros tipos de soluções que talvez envolvam tecnologias, né? Um piso aquecido, uma lareira, né? Enfim. Então aí sim, depende muito do que a gente está analisando, né? Depende do local mesmo, porque cada local vai mostrar para a gente que tipos de soluções que vão ser implementadas. E aí podem ser desde soluções mais básicas até as mais complexas, né? E de questão térmica, né? Enfim, então depende bastante. O programa Construção e Decoração já volta, não saia daí! Desde 2001, a Tadeu Materiais de Construção é referência em qualidade e confiança em Marechal Cândido Rondon. Aqui você encontra tudo para a sua obra ou reforma. Variedade de materiais, preço justo e atendimento personalizado. Com entrega rápida e transporte seguro, sua obra não para. Tadeu Materiais de Construção, construindo confiança há mais de 20 anos. Luana, como é que é o teu trabalho na prática? Você faz os projetos, você presta consultoria, como é que é isso? Hoje eu faço mais consultoria de projetos, né? Então, eu estou atuando junto com arquitetos e profissionais que desenvolvem esses projetos como uma análise em cima do projeto, né? Então, no caso de uma construção ser do zero, né? Começar do zero, eu estou junto com o arquiteto definindo soluções e estratégias para que essa casa, esse layout da casa tenha já seja pensada para ter conforto térmico, né? Conforto no geral, sustentabilidade, né? Às vezes a gente tem soluções que precisam já ser pensadas, espaços específicos no projeto. Então, se, por exemplo, a gente colocar no projeto ali um reaproveitamento de água da chuva, já tem que pensar no espaço ali para os reservatórios, como que vai ser usada essa água, porque existem N formas de usar a água da chuva. A gente pode reaproveitar até para os vasos sanitários. Então, tudo isso impacta nos projetos, né, dessa casa, dessa construção. Então, eu geralmente atuo nessa questão do projeto com o arquiteto, mas não só para construções do zero, porque toda essa análise, claro que se for feita desde o começo, ela já consegue ser muito mais inserida na construção. Mas também tem como fazer em construções que já existem. Então, se uma construção já foi feita, né, tem como analisar essa casa pronta e propor estratégias, propor soluções para melhorar o que está acontecendo nessa casa hoje. Então, por exemplo, essa semana eu estou atendendo uma cliente que ela tem um sobrado em São Paulo e ela comentou muito que o espaço que ela tem da área social da casa, ele é muito calor, muito quente. E é justamente, pelo que ela me explicou, essa área que ela tem da área social da casa, ela tá exatamente pro lado oeste da casa, que é o lado mais quente. E não tem nenhum tipo de proteção ali. Então, à medida que a gente vai analisando a situação, a gente consegue identificar pontos de melhoria e propor algumas formas de contornar, de melhorar, né? Não tem como resolver o problema no caso de uma construção já pronta, né? Porque as soluções, né, as possibilidades de inserir soluções sustentáveis já é um pouco mais limitada do que numa obra do zero. Mas é possível fazer em apartamentos também, é um pouco mais limitado também, mas tem como fazer. E até mesmo com pessoas que ainda nem escolheram o terreno que vão construir essa casa. Essa consultoria, né, essa análise em si já pode começar desde ali, porque daí ali já começa essa análise de sustentabilidade. Qual que é o melhor terreno para o tipo de casa que essa pessoa quer, né? O que vai interferir mais em custo, o que não vai. Então, tem N formas de trabalhar isso, né? Desde uma casa do zero até uma que já existe. Uhum. E na prática, Luana, o que você encontra, por exemplo, e você observa que são os principais erros? Você, como consultora, já entra com aquele olhar clínico e eu imagino que isso aqui está errado, isso aqui não poderia ser assim. Como é que é na prática? Hoje eu vejo que, acho que o principal erro de quem vai construir ou que já está construindo, enfim, é a questão de planejamento, porque quando a gente fala de sustentabilidade, de conforto, não é algo que a gente pensa depois da obra pronta. Essa análise precisa começar desde antes, né? Desde do começo da obra.
E muitas vezes as pessoas têm pressa de construir, né? Claro que cada um tem seus motivos, né, para isso, mas quando a gente tem pressa para construir, acontece alguns erros durante né, o projeto, a obra, porque atropela muito. Processos. Isso. E aí acaba acontecendo de talvez focar mais em estética do que no conforto, ou até mesmo fazer os principais cômodos da casa para o lado mais quente. Então, tem muitos erros, ou até mesmo tá bastante em alta agora aquelas casas que tem aquelas janelões de vidro grandes, né? Uhum. Dependendo do lado da casa, né, do lado da frente da casa, vai ser terrível colocar uma janela dessa. Porque se essa fachada, ela tá pro lado do sol da tarde, esse janelão vai ser um problemão ali, porque vai ser o sol mais quente de todos que vai estar pegando ali e vai entrar exatamente dentro da sua casa. Que geralmente é numa sala, né, numa cozinha, enfim, aquela área ali mais social de todas é a que mais vai estar quente da casa. Então, claro que tem como fazer, mas precisa trabalhar soluções pensando em como evitar esses tipos de problemas, né? Então, é tudo questão de planejamento, de pensar nos problemas, possíveis problemas, antes de construir, né? Antes de começar a obra. Porque praticamente todas as soluções são resolvidas antes, no projeto. Quando começa a obra, já não tem mais muita coisa para fazer, né? Precisa ser tudo analisado antes. Construção e decoração volta em 20 segundos. Madeiras Tratadas Malbec. A madeira tratada é uma ótima alternativa para a construção de ambientes comerciais, residenciais e na agropecuária. Possui alta durabilidade e melhor custo-benefício. Madeiras Malbec. www.madeiratratadamalbec.com.br. Luana, você falou que o ideal, é claro, que você planeje a edificação da sua casa já com esse conceito, né? Pensando na sustentabilidade em todos esses detalhes que você falou aqui ao longo da entrevista. Mas você disse também que é possível, claro, aplicar em residências que já são construídas. Claro, fica um pouco mais limitado, muitas vezes o processo é mais complicado, mas é possível sim. Eu queria saber de você como é que é isso. Então, assim, na prática hoje, as pessoas elas se preocupam mais, vou reformar minha casa porque eu quero que ela seja um pouco mais sustentável. E as pessoas, por exemplo, que vão começar do zero, elas também levam em conta esse conceito? Porque a gente sabe que talvez num passado mais recente isso não era tão levado em conta. Mas claro que sustentabilidade hoje é uma coisa assim muito em alta, né? Mundo afora. Então, eu não sei se esse tema, por estar em alta, ele acaba influenciando as pessoas, né? E talvez algumas que já tenham as residências prontas pensem em adaptá-las, ou isso não é tanto assim, vamos dizer assim, apesar do tema estar em alta, quando a gente fala na construção civil, enfim, né, nesse leque da engenharia, ela não é tão assim em alta. Sim. Eu acho que hoje em dia, o que mais as pessoas percebem, até mesmo no dia a dia delas, é que o clima está mudando. A gente está num ambiente, numa época de mudanças climáticas, de aquecimento global, e a gente está percebendo isso. A gente percebe que as temperaturas estão a gente está sofrendo um pouco mais com calor, né? Então, eu acho que isso também impacta um pouco nessas decisões, porque as pessoas querem viver em espaços confortáveis, né? Não quer depender de, sei lá, um ar-condicionado o dia inteiro. Claro que hoje em dia, até muitas vezes essa é a solução, né? Mas existem outras formas de resolver esses problemas que não precise depender tanto desses equipamentos, né? Então, sim, claro que estar em alta também influencia, né, na percepção da importância disso, mas eu acho que muito mais no dia a dia as pessoas enxergam o quanto que isso faria diferença na vida delas, né? E eu acho que eu particularmente percebo o quanto que ter uma casa onde a gente possa usufruir daquele espaço, tendo bem-estar, né, seja um espaço que ajude, estimule a nossa saúde até, é totalmente diferente de uma casa escura, quente, né? É um lugar que a gente até mesmo não consegue ter a mesma produtividade que a gente se a gente estivesse em outro lugar. Então, isso impacta na nossa vida diretamente, né? Então,
Eu acho que é o principal fator. Muitas vezes as pessoas pensam que uma casa sustentável é uma tendência. Como é que você enxerga isso pensando no futuro? Teremos no futuro somente casas sustentáveis porque é um caminho sem volta? Eu acredito que vai ser essencial daqui para frente começar a pensar nessas questões, porque a gente está inserido também num universo onde a gente vê as mudanças climáticas, mas a gente também vê desperdícios demasiados, né? Principalmente, inclusive na construção civil, porque a construção civil é um dos setores que mais gera resíduos hoje no mundo. Então, isso é uma questão que precisa ser trabalhada, né? Para que a gente consiga manter o planeta em funcionamento, né? Para as próximas gerações e tudo mais. Então, acho que essas questões precisam começar desde agora a ser inseridas dentro das construções, né? Eu até ainda nem comentei, mas tem a questão dos resíduos que são gerados durante a obra, né? O consumo de materiais também impacta muito, porque a gente, dentro da construção, o consumo é muito grande, concreto, né? Aço, são materiais que exigem muito para serem fabricados. Muita energia, muita água, então são questões que precisam começar a ser trabalhadas, né, para que a gente consiga equilibrar um pouco mais os recursos que a gente tem, né? Ei, não saia daí! Construção e Decoração volta já! Na hora de construir ou reformar, tradição e confiança fazem a diferença. A loja NID da rede Construicia oferece tudo em materiais de construção, com qualidade, preços justos e atendimento de quem entende do assunto. Loja NID, tradição que constrói história há mais de 70 anos em Marechal Cândido Rondon. Quando a gente fala em uma casa confortável, como falamos aqui, uma obra, né, sustentável, a gente pensa, obviamente, nos benefícios e algum deles você já citou aqui. Mas o interessante disso tudo é que, claro, essa obra sustentável ela vai trazer qualidade de vida, conforto, né, para aquela família, para aquela pessoa que optou por levar em consideração toda essa série de detalhes que vão ter esse impacto. Mas o impacto como todo é para a comunidade, não é somente para aquela residência, para aquele morador, para aquela família. Luana, eu queria que você explicasse um pouquinho. Na verdade, você está fazendo algo local, mas na verdade o benefício também é comunitário. Sim, exatamente. Inclusive, a gente pode perceber isso por uma construção aqui mesmo na cidade de Marechal, que é o próprio Sicredi. O Sicredi ali da Avenida Maripá, ele foi desenvolvido com base em estratégias sustentáveis. Eles conseguiram certificação sustentável para a construção, que é o selo LEED, né? E aí, esse selo, com base nele, a gente tem uma série de fatores que precisam ser englobados na construção para que ela tenha de fato aquela certificação. E aí, quando a gente olha para isso, o Sicredi ali, a gente tem várias soluções que eles implementaram que impactam as outras pessoas também, né? Por exemplo, acho que o pessoal mais viu assim, de mais diferente foi o carregamento de carro elétrico, né? Que é algo que não só o Sicredi usufrui, mas também as outras pessoas. A questão da energia solar, lá eles têm, né, todo o espaço do estacionamento com a cobertura de energia solar. Então, isso faz com que eles também poupem, né, a questão da energia. E isso não impacta só eles, porque a concessionária, né, de energia precisa dar conta de todas essas construções e atender todas elas. Então, se essa construção, né, por exemplo, do Sicredi, ele já gera a própria energia, já poupa um pouco para conseguir atender todas as outras, né? Então, é um impacto que, claro, eu citei algumas soluções específicas, mas a gente também tem algumas soluções que impactam os trabalhadores que estão lá, né, dentro do Sicredi. Porque foi trabalhado dentro dos espaços a questão visual, né? Quando a pessoa está trabalhando ali, o que ela tá olhando, se ela está vendo algo que traz bem-estar para ela, né? Se o ambiente que ela tá traz bem-estar para ela, se os espaços, né? Até a própria mobília interfere, se a iluminação natural é adequada, se está suficiente para aquele lugar, se ela enxerga, por exemplo, a natureza. Então, tudo isso interfere, né, na qualidade de vida dos trabalhadores e também quem está fora dele.
Luana, e quando a gente fala em investimento, falamos, né, claro, depende do tipo de material que você vai usar, você vai investir um pouquinho mais e tal. Mas quando a gente pensa, vamos dizer assim, em vender um imóvel que ele leva em consideração o conceito sustentável, ele é mais valorizado na hora de você, por exemplo, a minha casa é sustentável, fiz já uma obra pensando em todos os detalhes, mas agora eu quero vender. Ele vai ter esse respaldo na hora da venda? Ela vai ser mais valorizada? Esse imóvel vai ser mais valorizado? Com certeza sim, porque essas questões, elas são pensadas desde antes e elas não beneficiam só quem vai morar ali agora, beneficia todas as pessoas que vão, né, sejam os futuros moradores, enfim, e traz um benefício não só na hora de construir, mas no longo prazo também, porque essas casas que levam em conta esses fatores, geralmente consomem menos energia, menos água, dão menos manutenção ao longo do tempo, né? Então, tudo isso também impacta no dia a dia da pessoa que vai morar ali. Então, a pessoa que vai adquirir esse imóvel já vai ter uma série de economias, né? Então, no dia a dia dela, vai gastar menos, vai ter menos, vai precisar investir menos em manutenção, né? Eu preciso pagar menos vezes para as pessoas virem, sei lá, fazer o jardim da minha casa ou limpar o ar-condicionado, né? Então, tem uma série de fatores ali que impactam no dia a dia da pessoa e que são benéficas para ela, com certeza. Luana, teve algum projeto, alguma consultoria que você prestou, que você orientou, né, a pessoa que iria construir e tudo mais, que trouxe algum impacto, assim, que a pessoa aceitou tão bem as ideias e, assim, o projeto ficou, assim, redondinho, perfeito, que, tipo, superou tua expectativa e te marcou de alguma maneira profissionalmente? Sim. Teve uma mulher que eu atendi lá de Taubaté, se eu não me engano. E ela me procurou porque a casa da mãe dela era muito quente. E aí, conforme eu fui conversando com ela, eu descobri que a casa passou por uma reforma. E a casa dela, da casa da mãe dela, no caso, era aquela casa de estilo comum, né? Com o telhado aparente, né? Aquele telhado com beiral. Enfim, né? Então, tinha todo era uma casa mais tradicional, se a gente for ver, né? E aí, o que eles fizeram? O que foi o principal impacto nessa reforma? Foi trocar o telhado. E aí, eles trocaram o telhado para o telhado embutido, que é aquele telhado que é escondido, né? A gente não vê as telhas. Só que isso trouxe alguns problemas que, na hora da reforma, às vezes elas nem pensaram que ia acontecer. Porque o que impactou essa mudança? A primeira coisa foi o conforto térmico, justamente. Esse tipo de telhado, ele é um pouco mais quente do que o telhado cerâmico. E ele não foi pensado para ser um telhado ventilado. E também não ter nenhum tipo de isolamento térmico. Então, é um telhado bruto, assim. A gente não tem nenhum tipo de solução ali para que esse calor que é absorvido pela telha não passe para dentro de casa. Né? Então, isso foi uma das coisas que impactou, porque o calor fica armazenado dentro de casa e não sai. Ele fica ali e aquece tudo e não tem o que fazer, né? Então, nesse caso ali, para essa situação, a gente propôs para ela pintar o telhado dela de cor mais clara, porque a cor clara absorve menos calor, né? E também, quando ela conseguir, porque no caso, na situação atual da mãe dela, ela não podia investir muito, mas uma solução que também é viável e tem um pouquinho mais de questão financeira envolvida, é fazer uma manta térmica em cima da laje, né, do telhado. Isso também ajuda muito. Então, nesse caso aí, a gente teve várias soluções propostas que são desde as soluções mais simples possíveis, que ela podia implementar, assim, em questão de uma semana, até soluções a longo prazo, né? Como essa da manta ali, que ela talvez precisaria ter um pouco mais de recurso, até mesmo plantar árvores em determinados pontos específicos do terreno, porque teve outro fator também, por causa da mudança do telhado, que esse telhado embutido, ele fez com que os beirais fossem tirados, né, do telhado. E os beirais são justamente os elementos que protegem as paredes e as janelas, as portas do calor. E aí não tinha mais beiral. Então, a casa virou um forno, né, porque ela absorvia calor pelo telhado e absorvia calor pelas paredes. Então, são mudanças que muitas vezes a gente não sabe qual que é o impacto no futuro, né? Uma pessoa leiga não entende muito o que isso vai impactar na casa dela, mas faz toda a diferença.
Luana, então fica aquela dica, aquele recado para as pessoas que estão pensando em construir ou até mesmo adquirir um terreno, né? Melhor ainda se começar nessa etapa, eu diria assim. Quero comprar um terreno. Então, já desde a posição do terreno, a gente sabe que uns são mais altos, né? Depende da questão, você tem que aterrar, enfim, tudo mais, isso tudo influencia. Mas quem quer construir, quem quer reformar, pensar numa obra sustentável ou soluções sustentáveis vão fazer a diferença, com toda certeza trazendo conforto, qualidade de vida. E se no futuro, né, de repente vão querer vender, comercializar esse imóvel, também eles vão conseguir, claro, um melhor valor no mercado imobiliário. Sim, com certeza. Traz uma série de vantagens pensar numa casa desse estilo, né? Porque a gente tem ali, desde a economia de recursos, né? Durante ao longo do período que essa casa estará funcionando, né? Tem a economia de energia e de água, tem economia até na própria questão de ar-condicionado, né? Não vai exigir tanto você usar o ar-condicionado o dia inteiro dentro de casa. Então, são pequenas economias ali ao longo do dia e economias de construção também, porque, que nem eu comentei, não necessariamente é uma construção mais cara, né? A gente consegue equilibrar e até, em alguns casos, baratear a construção, pensando nessas soluções, né? Então, traz uma série de vantagens. Uhum. Construção e decoração volta em 20 segundos. Bom, então eu queria concluir com a ideia de que a sustentabilidade, né? Eu falei bastante hoje aqui sobre a qualidade de vida e sobre como é que o clima interfere, né, numa construção. Mas existem tantas questões que são analisadas que a gente podia até fazer 3, 4 podcasts só para falar sobre todas elas. E até uma das coisas que eu não falei muito é o impacto no meio ambiente, né? Porque daí entram a questão da análise de quantidade de resíduos, os materiais em si da obra, né? O que vai ser usado, o que é melhor para cada caso. Então, e até o desempenho, a questão do custo, né? Econômica, o quanto que a casa vai custar, né? Para construir e também para manter ao longo do tempo. Então, são muitas coisas que são analisadas que até não deu para detalhar muito aqui, mas caberia muitas horas falando sobre eles. Então, é um universo muito amplo, né? E acho que quem se interessa e se propõe a entender um pouco mais sobre esse assunto e incluir isso dentro da sua realidade, do projeto, né? Da sua casa, do seu comércio, porque é para construções no geral, né? Sai muito mais beneficiado, tanto em questão econômica, quanto de qualidade de vida e o meio ambiente em si, são os 3 pilares, né, que eu comentei também sobre da sustentabilidade, de fato. Luana, foi uma satisfação recebê-la aqui e ter você para compartilhar tantas informações que muitas vezes a gente escuta um conceito aleatório, né? Ou a gente sempre escuta falar também de sustentabilidade, mas na prática não tem noção como ela se aplica, por exemplo, à construção civil. Por outro lado, também a gente percebe o quanto a engenharia civil ela é ampla. Eu já recebi vários engenheiros aqui e cada um vem com muitas vezes algo que eu nem imaginava, né? Olha, tem esse ramo, esse rumo de trabalho. São realmente muitas vertentes e é interessante quando se tem uma área e uma profissão que ela te oportuniza atuar em diferentes frentes, né? Então, agradecer mais uma vez a tua presença e por compartilhar tantos conhecimentos aqui conosco. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu queria agradecer também a Poliana, que fez o convite para mim e me oportunizou também esse momento, né? Eu fiquei muito feliz. E agradecer vocês também do presente pela oportunidade. Chega ao fim mais um episódio do Construção e Decoração. Um programa para você se inspirar, se informar, transformar ideias em projetos e projetos em realidade.